O objetivo desta aula é apresentar aqui um projeto que pode ser útil para você que deseja estabelecer a comunicação via ponto a ponto entre dois microcontroladores ESP32. Aqui eu vou fazer a utilização de socket. Vou fazer uma conexão via TCP/IP utilizando o STK IDF, que faz o uso das bibliotecas nativas da Espressif. Espressif é a empresa fabricante desse microcontrolador, que é o ESP32. Esse projeto ele faz o uso, no caso, do roteador Wi-Fi. Eu vou fazer a conexão entre os dispositivos utilizando a rede Wi-Fi e eu preciso do roteador para fazer o roteamento dessa rede, tá bom? Para a gente poder trabalhar como cliente-servidor, então eu criei dois projetos aqui, um chamado EX01 Socket Server, que nesse caso vai ser um cliente da rede, e o Socket Client, que também vai ser um cliente da rede. Repare que, obviamente, a rede já existe, nós vamos ser um cliente dessa rede, porém, estando na rede, né, no caso aqui o servidor vai ser ele o responsável em abrir a porta para que o ESP32 Client possa se conectar e assim estabelecer a comunicação entre os dispositivos, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é explorar aqui esse projeto de quem é o server, né? Lembrando que ele passa a ser um cliente da rede. A estrutura do projeto, no caso, ele tem que seguir as estruturas mínimas necessárias lá para poder ser executado com o STK IDF, né? Eu já gravei algumas aulas, tá aí à disposição para vocês aí no YouTube, né? Quem quiser assistir dentro do canal aí da Microgênios, que faz o uso dessa ferramenta, que é o próprio STK IDF, né, no qual utiliza o programa CMake para poder fazer a compilação. Eu estou utilizando aqui a versão 4.2, né, do STK IDF. Você pode também utilizar a versão 4.3. Né? Então as estruturas básicas do projeto, ela tem essa construção, onde nós temos aqui um arquivo chamado CMakeList, onde normalmente nós passamos a referência de um arquivo que vai chamar, vamos pensar assim, o CMakeFile padrão, né, o CMakeList padrão, no qual vai fazer a inclusão das bibliotecas, que fica dentro de um diretório chamado Component. Também nós especificamos por meio desse arquivo CMakeList o nome do projeto, no qual vai ser gerado um arquivo binário. Caso você queira fazer a compilação utilizando o modo Legacy, que é o uso do Makefile Standard, então também você pode fazer aqui o uso do programa Make. Eu vou até unificar aqui padronizar aqui o nome dos projetos, né? Tanto aqui dentro desse arquivo CMakefile como o Makefile. E quando você compila esse projeto, antes de compilar, você precisa desse arquivo aqui chamado stk-config, né? O arquivo stk-config, ele é um arquivo que contém todas as configurações dos componentes. Então, o conjunto de bibliotecas no qual a Espressif disponibiliza, né, que acompanha o seu STK, ela vem com um programa denominado como menu config. O menu config é um programa de diálogo e normalmente essas definições de recursos a serem utilizados nas bibliotecas são feitas por define. Então, no caso do programa menu config, ele vai fazer a leitura dessas configurações e vai montar esse arquivo para poder definir o fluxo de compilação e as configurações a serem feitas para cada um dos componentes. Além desses arquivos que ficam aqui afora, nós temos também essa estrutura interna, no qual tem outro arquivo chamado CMakeList. E é aqui que vem a confusão de algumas pessoas, porque na verdade não sabe exatamente as diferenças entre os arquivos. Você tem que entender que nós aqui estamos fazendo aqui a compilação, eu aqui no caso estou fazendo a compilação via prompt. Eu não tenho IDE, não estou utilizando nenhum ambiente de desenvolvimento integrado.
Então, nesse caso, nós temos que tomar muito cuidado quando nós formos acrescentar ou retirar algum source, né, algum arquivo associado ao projeto. E tem outros detalhes, porque o compilador ele não sabe quais são os caminhos, né, de localização das suas bibliotecas, daquelas que você vier a construir, nem sabe os nomes dos seus arquivos que você está criando na execução do projeto. Então, esses caminhos, essas definições, você associa e você atrela dentro desse arquivo que é chamado CMakeList. Dentro do arquivo CMakeList você pode adicionar arquivos a serem carregados internamente em memória flash, como por exemplo imagens, páginas HTML, certificado SSL. Ou seja, você pode utilizar as tags, né, os comandos do programa CMake para poder passar instruções a nível de compilador para que determinados arquivos sejam inseridos. Né? Existem vários comandos associados ao próprio SDK IDF, no qual tem que ser seguido, mas a melhor forma de você tomar conhecimento sobre esses comandos, ou obviamente é por meio do help, né, fornecido pelo próprio site da Expressif, que de certa forma ajuda, mas não ajuda muito, ou você faz a abertura de exemplos de programa que a Expressif já disponibiliza junto com o seu SDK IDF, e você começa a analisar o conteúdo deste arquivo CMakeList para cada um daqueles projetos. E alguns desses projetos ele vai fazer a inclusão de arquivos diferentes ou arquivos que estão localizados em diretórios diferentes. Então é importante porque por meio disso você começa a aprender a como fazer as configurações de forma adequada deste arquivo, porque se você não configurar de forma correta aqui, não há como, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um arquivo que é chamado main.c. Então, esse arquivo main.c está sendo referenciado aqui como source. Eu poderia, por exemplo, adicionar vários outros arquivos, e para cada um desses arquivos que forem adicionados, você vai, né, colocar o nome dele aqui. Então, vamos supor que fosse libcode.c, por exemplo, né, o nome de um arquivo. Então você vai adicionando ele, os seus arquivos sources, tudo bem? Os arquivos .h você não carrega ele nessas definições, mas você obrigatoriamente tem que incluir eles no seu projeto, ok? Se você passar o caminho absoluto, né, não há nenhum problema para a localização dos seus arquivos. Mas agora, se você passar um caminho relativo, né, então, por exemplo, eu crio um diretório chamado output, dentro desse diretório eu venho carregar as minhas bibliotecas, né? Como é que você vai fazer a chamada dessas suas bibliotecas, né? Output barra o nome do seu arquivo ou simplesmente o nome do seu arquivo. Se você passar um nome relativo, então você precisa referenciar o caminho de busca daquele arquivo, né, daquelas suas bibliotecas a nível de compilador. Tudo bem? Isso é muito comum, a gente acaba fazendo com frequência nos ambientes de desenvolvimento, nas IDEs também, tá? Além disso, existe um outro arquivo que é chamado de component.mk. Esse arquivo component.mk também ele tem algumas diretivas que você pode passar a nível de pré-compilação para poder fazer a inclusão de determinados arquivos, né? Arquivos de geração de certificados. Assim, em outro vídeo eu vou criar aqui algum material, alguns exemplos para você poder aprender um pouco melhor a lidar com essas construções, ok? Então essa daqui é a estrutura mínima necessária para você poder compilar um programa. Quando você compila aqui o programa para o ESP32, o próprio SDK IDF ele vai criar esse diretório chamado building para você, porque até então ele não existia, ok? E nesse arquivo building, praticamente todas as suas bibliotecas elas vão ser compiladas, né? Todos os arquivos dentro do diretório vão ser compilados e vai ser gerado como arquivo final um arquivo binário. Esse arquivo binário vai ser o arquivo relacionado ao que você vai flechar dentro do seu microcontrolador. Na verdade, existem outros arquivos que você terá que flechar junto, né? Que você pode atualizar nesse momento de gravação. Como, por exemplo, o arquivo binário do bootloader, né? Você pode carregar, mas tem que saber quais são os endereços de offset, né? E os arquivos binários da tabela de partição de memória, ok? E, obviamente, o arquivo principal, que é a sua aplicação.
Se você tiver outras partições, né? Por exemplo, está utilizando on the wear, né? Atualização remota, por exemplo, normalmente a gente acaba utilizando uma ou duas partições a mais, então também vai ser gerado um arquivo binário normalmente para cada uma dessas partições. Então vamos lá agora verificar aqui o programa, como que ele fica do lado do servidor. Eu criei aqui dois arquivos, um arquivo chamado main.c e um arquivo config.h. O arquivo config.h, eu normalmente defino aqui o login e senha de acesso à rede, se eu estou utilizando IP fixo ou não, número de porta, no caso do servidor, no qual, como ele é servidor, ele vai abrir essa porta estando na rede, né? Porém, o ESP32 ele tem restrições, né? As restrições dele é porque, por ser um microcontrolador, obviamente dual core, né? Uma memória considerável aí, nós podemos até estabelecer a conexão com alguns clientes. Mas nós não podemos ter muitos clientes conectados a um único ESP32, né? Porque cada cliente você vai demandar recurso computacional dele, vai demandar memória dele. Então, na verdade, os buffers TCP acabam sendo divididos, né? Entre o número de clientes, né? E a recomendação da Expressif é que normalmente nós venhamos a ter no máximo de 5 a 8 clientes conectados ao ESP32. Isso se propaga, né? Essas configurações elas se propagam para outras redes, como por exemplo rede mesh, onde nós também temos uma filosofia de se trabalhar com access point e station, né? No caso, no modo access point, normalmente nós estamos limitados de 5 a 8 nós, né? Ou seja, filhos conectados ao pai, ok? Então eu passo essas configurações básicas aqui e agora vem o nosso arquivo principal. Normalmente nos arquivos principais, aqui no seu source principal, você tem que fazer as devidas inclusões dos arquivos. Essas inclusões, elas para muitos é algo confuso, né? Então deixa eu só tentar explanar um pouquinho. Normalmente quando você vai fazer o uso de printf, né, você vai utilizar sprintf, vai utilizar essas funções de formatação e a gente usa com muita frequência. Então você vai utilizar as bibliotecas padrão do C. Normalmente a gente usa standard.io, string.h, main, ou seja, são as bibliotecas mais básicas que nós podemos utilizar aí do padrão C. Normalmente manipulação de string de entradas e saída, né? Além disso, nós precisamos dos arquivos de inclusão do FreeRTOS. O ESP32, assim como o STK-IDF, ele faz o uso do FreeRTOS. Então, nós não temos como não utilizar esse sistema operacional. Recentemente, a Expressif ela vem lançando novas versões do STK-IDF que dá suporte a outros sistemas operacionais, né? Eu, a princípio, ainda não cheguei a utilizar esses outros sistemas, né, integrado ao STK-IDF, até porque não vejo grandes vantagens em deixar o FreeRTOS para dar a oportunidade de usar um outro RTOS. Talvez seja mais uma questão de certificação ou uma questão de homologação da empresa específica na qual você vai trabalhar ou vai prestar serviço, ok? Porque cada empresa que disponibiliza um RTOS, normalmente o RTOS passa por um processo de certificação, de homologação, e aí isso é para poder ser comercializado, ser aplicado dentro desses sistemas embarcados para alguns segmentos, como por exemplo a área automotiva, a área médica, a área espacial, né, e assim por diante. Então basicamente a gente precisa, no caso desse arquivo principal, que é o FreeRTOS, e o arquivo task, né? Normalmente esses dois aqui, normalmente não, esses dois passam a ser obrigatórios, né? No caso do FreeRTOS.h, normalmente é atribuído a esse arquivo algumas configurações do sistema, então nós precisamos sempre estar incluindo eles. No caso do FreeRTOS, existe um arquivo denominado como FreeRTOS.config.h. Esse arquivo chamado FreeRTOS.config.h, ele informa, né, obviamente por meio de define, quais são todas as configurações do próprio sistema operacional. No caso do STK-IDF, esse arquivo ele foi customizado, ele foi modificado para poder trabalhar, obviamente, com o sistema via menu config, tudo bem? Então, ou via um sistema que permite a customização
do ambiente, né? Então já existe hoje plugins para o Visual Code, né, para se trabalhar lá com o SDK IDF, no qual ele tem um menu de configuração. Mas em resumo, nós também fazemos a configuração do FreeRTOS, seja por meio de um ambiente gráfico ou, obviamente, via menu config, que também é um outro ambiente gráfico, ok? Além disso, nós vamos precisar desse arquivo chamado Event Groups. O Event Groups é uma ferramenta importante do FreeRTOS, porque ele vai ajudar a nós a sincronizar algumas tarefas. Essa sincronização, na verdade, ela vai acontecer por meio de sinalizações de bits, ok? Nós podemos, por exemplo, enviar informação de um cliente para outro quando nós estivermos conectados à rede Wi-Fi. E se por acaso nós estivermos offline, a nossa camada de aplicação, no qual transmite a informação de um rádio para outro, obviamente ela não deveria transmitir esses dados, né, porque nós estamos offline. Então tem que existir alguma ferramenta, algo, né, algo seguro que permita com que a gente possa transmitir, possa detectar esses estados, né, da rede para nossa camada de aplicação. Então, para isso, a gente pode utilizar os Event Groups do FreeRTOS, né? Se nós formos fazer o uso do Wi-Fi, nós precisamos desse include. Se nós formos utilizar, obviamente, o Wi-Fi, você também vai precisar desse ESP Event. Por qual motivo? Porque, no caso, quando você configura um stack via Wi-Fi, você tem que entender que isso é uma pilha que está sendo executada em background. Ok? Você não tem aqui nenhum código de Wi-Fi, né? A pilha Wi-Fi não está aqui, ela está a nível de components, né? E na verdade as bibliotecas são executadas a níveis mais baixos, né? A ponto de você chegar a um arquivo compilado, né? A Expressif disponibiliza muitos arquivos compilados, né? Normalmente mais a nível de RAW. Ok? Nas camadas superiores você tem acesso a toda a infraestrutura de código, mas a nível do RAW, o nível do assembly, normalmente você tem os arquivos binários, né? Já são os arquivos, as bibliotecas estáticas compiladas. O que vem a ser esse ESP Event? Quando a sua biblioteca, quando o seu stack Wi-Fi ele está em execução, você tem que entender que tudo é baseado num modelo de estado, seja uma máquina de estado. E, obviamente, vai fazer o uso de uma máquina de estado junto com o FreeRTOS, com o sistema operacional. Então, quando você inicializa o Wi-Fi, na verdade, em outras palavras, o que vai ser feito? Vai ser criada uma task. Normalmente, essa task ela pode ser pinada num core ou não, tudo bem? Mas entenda-se que a mudança de estado de uma dessas operações internas, elas são notificadas por meio de filas. E nós temos umas tasks que são criadas internamente de mais alta prioridade, né? De altíssima prioridade. Então, quem faz esse gerenciamento dessas tasks de mais alta prioridade e o tratamento do conteúdo de sinalização por meio dessas filas essa biblioteca chamada ESP Event, no qual você pode utilizar para poder gerar essas notificações. Então, vamos supor, eu tenho uma biblioteca que eu criei, né? Eu vou disponibilizar ela a nível de componente e eu quero, na verdade, de uma função de callback na minha aplicação para informar que ocorreu um determinado evento interno lá dentro do meu stack, né? Ao invés de você ficar simplesmente trabalhando lá com um ponteiro de função, ficar todo fazendo esse trabalho, eu recomendo que você faça o estudo dos exemplos de programa chamado ESP Event, porque ele tem exemplos de programa para manipular exatamente esses eventos. E isso é importante porque isso vai ajudar você a entender um pouquinho mais como se trabalha com FreeRTOS, né? E vai te ensinar também a como gerenciar essa questão de prioridade das tarefas para fazer um tratamento de um evento no momento em que acontecer essa mudança de estado. Isso é muito interessante, né? Então convido a todos a explorar essa biblioteca chamada ESP Event, ok? Além disso, nós temos os sistemas de log da Expressif. O sistema de log é essas partes de notificação, né, no qual você consegue visualizar por meio do menu config, né? Desculpa, por meio da saída do terminal serial, que normalmente nós habilitamos via menu config.
ok? Então, aqui nós podemos capturar, né, pegar basicamente os logs mensais de erro e acessar APIs mais a nível de sistemas, né, como, por exemplo, trabalhar com microsegundos, coisas assim que está muito vinculado a nível do sistema, né, variáveis ticks, coisas desse porte. Caso você queira utilizar o setor de memória não volátil, né, porque esses microcontroladores não têm EPROM, né? Na verdade, esses componentes atuais eles não trabalham com EPROM. O que nós fazemos é pegar um pedaço da nossa memória flash e chamar aquilo de EPROM. Na verdade, aqui é chamado de No Volatile Storage. Então você cria uma partição na memória flash do microcontrolador e nessa partição de memória flash você vai armazenar os seus dados não voláteis, né? Então, por exemplo, eu preciso persistir um valor. Então, como é que se trabalha? Normalmente, quando você trabalha com EPROM, o que você faz? Você precisa de um endereço para poder gravar um conteúdo. Aqui não é diferente. Você trabalha com chave e valor. Você precisa de uma chave, né? Você precisa informar uma chave e em seguida gravar aquele valor. Esse valor pode ser um número inteiro, pode ser uma string, pode ser um array. Normalmente a gente acaba formatando como string ou como números inteiros. Mesmo que seja um número float, né, um número ponto flutuante, você acaba convertendo esse float na sua representação de acordo com aquele número de casas decimais esperado ou desejado, né, convertendo esse cara para string e salvando como string dentro desse setor de memória não volátil. Né? E caso você queira fazer a busca desse conteúdo, você busca pela chave. Então é chave e valor, essa é a hierarquia utilizada aqui dentro desse setor que é chamado NVS. Agora, nesse projeto, o mais importante para nós é a biblioteca LWIP. A LWIP é a biblioteca no qual fornece acesso aqui para nós, para a gente trabalhar com socket. A LWIP é uma biblioteca muito utilizada, tá? Não só com relação ao Expressif, mas de uma forma geral. Tem muitas aplicações dentro do sistema do Unix, do Linux, que faz o uso da LWIP. Né? É uma biblioteca de rede amplamente usada, tá bom? E no caso, por ser uma biblioteca de baixo footprint e alto desempenho, vamos pensar assim, né? Então é possível você trabalhar com um microcontrolador, que é o nosso caso, né? Então você precisa acessar as suas interfaces, né? Então, por exemplo, desde da camada superior, por exemplo, a camada chamada NetIF, né, onde você pode trabalhar, por exemplo, com um acesso via HTTP, caso você queira, né? As interfaces de DNS, socket, operações com IPv4 e assim por diante, tudo bem? Nós precisamos aqui nesse caso da biblioteca MyDNS, né? MDNS é uma biblioteca da Expressif que permite com que você possa atribuir um nome, né, a um certo endereço IP. Né? Então, na verdade, ele vai propagar esse DNS do seu dispositivo, né, mas você vai precisar, obviamente, de um serviço disponibilizado na sua rede, que seria o Resolve. Né? Esse Resolve ele é um programa normalmente para Mac, né, para Mac ou para Windows. Normalmente o Windows ele também tem esse Resolve, né? Então você pode, por exemplo, localizar o dispositivo pelo navegador. Você digita lá o nome no qual você declarou, né? E aí você consegue acessar aquele dispositivo. Mas isso seria verdade se você, por exemplo, estivesse trabalhando normalmente como um web server, né? Apesar que você não precisa necessariamente estar trabalhando com web server, você pode trabalhar com socket, mas referenciar o dispositivo pelo DNS dele. Né? Seria também bem interessante. Aqui nesse caso eu estou utilizando esse MyDNS para poder resolver um problema de configuração da LWIP quando nós estamos trabalhando no modo server, ok? E em seguida carregamos aqui as nossas configurações básicas que é o config.h. Bom pessoal, essa aula vai ficar um pouquinho longa, tudo bem? Então por favor acompanhe aí porque tem muita coisa interessante caso você tenha interesse em aprender um pouco mais a lidar com esse microcontrolador, ok? Bom, tudo começa, turma, em cima dessa função denominada como appmain. Né? Appmain é a função de entrada, é a função principal aqui da aplicação, ok?
Lembrando que appmain é uma função chamada a partir de uma task. E essa task ela é criada pelo sistema de bootloader. O sistema de bootloader, ele, no caso, é um código de inicialização responsável por inicializar os periféricos, inicializar a memória, definir esses setores de memória, né, iniciais, definir lá os estados iniciais de registradores de uma forma geral, tá? E por último é criada uma task e a partir dessa task é chamada essa função denominada como appmain, ok? Então nós estamos dentro de uma task. A primeira coisa que se faz sempre quando se usa o STK-IDF é fazer a inicialização do setor de memória não volátil, que é a NVS, ok? Você precisa inicializar a NVS. Essa inicialização ela pode ser de uma forma bem simples, só executando essa linha, ou ela pode ser de forma mais completa, se por acaso acontecer qualquer problema de paginação dessa memória, né, que porventura tiver corrompido ou algo desse porte. Então, quando é inicializado o programa, ele simplesmente faz essa checagem aí, e se tiver que apagar algum setor, fazer qualquer operação por meio desse código, é que vai realizar isso. Em seguida, eu preciso criar a nossa variável chamada Event Groups. Essa variável Event Groups ela vai ser responsável, como eu disse, para poder sincronizar a nossa aplicação com a rede Wi-Fi. Porque a rede Wi-Fi, a qualquer momento, eu posso estar offline e a aplicação precisa tomar esse conhecimento. Nada impede de você criar uma variável global que possa realizar essa sinalização. Mas, quando você trabalha dentro de um ambiente multitask, né, ou dentro de um ambiente concorrente, não é muito interessante essa criação de variáveis globais. A ideia é você utilizar ferramentas do próprio sistema e como nós estamos usando aqui o sistema operacional, nós podemos utilizar os Event Groups por vários motivos. Primeiro porque o Event Groups tem condições de timeout. E timeout são operações, ou seja, aquele conjunto de funções que tem timeout são códigos bloqueantes. E o fato de bloquear isso dá oportunidade para o scaler poder fazer a troca de contexto e, obviamente, escalonar uma outra tarefa. Então, a gente consegue, de certa forma, criar um sistema bem otimizado e seguro. Seguro por qual motivo? Porque quando você tem variáveis globais no seu programa, isso gera alguns problemas, porque normalmente essas operações, né, vamos pensar a nível lá do nosso assembly, né, eles não são executados por meio de uma única instrução. Normalmente você tem operações que demandam 2, 3, 4 linhas em assembly para poder ser executada. Isso gera problemas quando o scaler, no meio desse assembly, resolve fazer a troca de contexto, que porventura vai acontecer em algum momento. Né? É só atingir lá o time slice que ele vai forçar a troca de contexto. E aí o problema é que pode acontecer agora falhas de sincronismo depois quando for resgatado esse contexto para dar continuidade naquela operação. Ok? Então pensando assim, eu tenho duas tasks que escrevem na mesma variável. O problema é que pode ser que no exato momento duas tasks façam a leitura, né, daquele endereço de memória e tenham acesso à mesma informação. Então, por exemplo, eu fiz a leitura e estava 0 e vou incrementar. Quando ambas as tasks fizeram a leitura desse endereço 0, vão gravar o valor 1, por exemplo. Vamos supor que seja um incremento. Onde, na verdade, talvez o seu desejo como programador fosse com que uma task incrementasse, mas a outra também incrementasse. Então, ficaria, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, nós temos alguns problemas para isso e a gente tem que arrumar mecanismos, seja por semáforo, por mutex, por setor crítico, né, ou por suspensão do scaler, né, que normalmente a gente acaba usando com mais frequência, tá? Para poder sincronizar esse acesso. Né? Nós podemos resolver isso simplesmente criando um Event Groups. Em seguida, vou inicializar aqui o meu dispositivo no modo Wi-Fi Station. Né? Esse aqui é uma função que eu criei e essa função ela está aqui, ó, Wi-Fi Station. Wi-Fi Station, o que ela faz? Ela vai inicializar agora a LWIP. Lembrando que nessa versão que eu estou utilizando, que é o SDK na versão 4.2 ou 4.3, que aqui você pode executar esses códigos também nessas versões, a Expressif ela nos obriga a utilizar agora a NetIF, a interface NetIF, como a interface de configuração de rede.
ok? Nas versões mais antigas, por exemplo, na versão 3.3.2, 3.3.3 ou até mesmo na versão 4.1, você ainda, 4.0, você poderia utilizar a função TCP/IP, né? Adapter, para você poder inicializar o stack, passando as configurações de rede. Agora é só via LWIP, né? Então você tem que inicializar a LWIP por meio dessa camada chamada NetIF, né? Fazer o registro das funções de callback, no qual vai sinalizar para você as notificações, e em seguida criar uma variável chamada uma variável padrão, né, que segue aqui um template padrão de configuração do stack, e essa variável ela vai ser muito útil para que você possa definir os endereços IPs ou dinâmicos da rede, ok? Nesse caso aqui, caso o seu interesse seja definir o endereço IP fixo da rede, então obrigatoriamente você terá que parar a execução do DHCP client, porque aqui nesse caso eu estou como um cliente, né? Então, parando aqui esse serviço como um cliente, então significa que nós podemos fazer a configuração da rede, né? E a própria pilha de rede vai associar esses endereços gateway e máscara, na qual eu passar aqui de forma estática. Então é isso que está sendo feito. Então coloquei aqui um define, né? Ó, se for o endereço IP fixo, então ó, define lá para a execução aqui do serviço DHCP. Fazemos então a configuração da rede, né? Passando aqui o endereço IP do dispositivo, nesse caso aqui do servidor. Então a partir desse endereço IP ele pode abrir uma porta, né? O gateway, né? Temos que tomar muito cuidado aqui com relação à classe, né? Da rede, porque ele é um cliente da rede, tudo bem? Estando na rede ele vai abrir uma porta, então você tem que saber qual que é o endereço IP que você pode estar utilizando, que você pode utilizar aí nessa sua rede, ok? E a máscara. E um dos problemas que existe nessa configuração da LWIP é quando você deixa de configurar o DNS padrão, né? Então eu apanhei muito para descobrir aí por que eu não conseguia prefixar o endereço IP na LWIP utilizando a NetIF como interface, né? E aí depois de alguns testes, depois de algumas buscas aí, consultas, né, acabei descobrindo que na verdade nós precisamos, né, nesse caso, deixar a nossa interface, a nossa camada de DNS, nosso serviço DNS da pilha previamente configurada, ok? Então é isso que eu acabo fazendo, tudo bem? Então eu já deixei aqui o template, é um código funcional. Em seguida nós podemos, obviamente, fazer o registro das funções de callback ou da função de callback. Na verdade, esse registro da função de callback, ele acontece da seguinte forma. Primeiramente, nós temos que passar aqui o nome da função que vai ser chamada. Segundo, que agora nós podemos criar uma espécie de um filtro, né? Ou pelo menos aplicar uma espécie de um filtro, né? No qual vai nos dar acesso a diferentes estados. Então, nesse caso, por exemplo, ó, qualquer evento no qual estiver associado a Wi-Fi Event vai estar associado nessa função de callback, né? Então, ó, somente o evento Station Got IP dessa categoria chamada IP Event, né, vai estar vinculado a essa função de callback. Então nós podemos associar uma única função de callback no qual vai tratar diferentes eventos, ok? Passamos assim, logo em seguida, né, as configurações de login e senha da rede Wi-Fi, lembrando que nós estamos como cliente, e damos Start à rede. A partir do momento que nós fizemos aqui esse Start, né, nós vamos cair provavelmente aqui, né? Ou seja, dentro dessa função Event Group Wait Bits, no qual nós estamos aguardando, né, a conexão de rede Wi-Fi. A conexão de rede via Wi-Fi ela vai acontecer por meio da função de callback, né?
Quando a função de callback ela for chamada, ó, Wi-Fi Event Start, é definitivamente chamada aqui a função ESP Wi-Fi Connect, onde tem a nossa intenção de conexão com o nosso roteador, né? E aí nós temos dois eventos principais aqui, ó, que é esse IP Event Station Got IP, no qual, a princípio, aqui ele só imprime o endereço IP do dispositivo para que você possa pelo menos saber qual que é o endereço IP, ou pelo menos confirmar se o endereço IP, né, realmente ele foi fixado, caso você esteja trabalhando com o endereço IP fixo, né? E em seguida ele modifica aqui, ó, ele 7 bits, ó, tá vendo? Ele seta o bit 0, que isso aqui é 0, desta variável chamada Event Groups, não é? E também existe essa situação, ó, Wi-Fi Event Station Disconnected, né? Ou seja, porventura caiu a conexão ou intencionalmente, né, houve uma desconexão via a rede Wi-Fi, esse projeto ele não sobrevive sem o Wi-Fi, porque ele depende do Wi-Fi, uma conexão socket, né? Então, nesse caso, eu preciso voltar a tentar estabelecer a conexão Wi-Fi, porém, ó, clear bits, event groups, clear bits, ou seja, eu preciso apagar esse flag. Por qual motivo? Porque eu preciso avisar a minha aplicação, né, a minha camada de aplicação de software, de que nós estamos a partir desse momento offline, né? Porque em algum momento nós vamos voltar a ser aceito novamente na rede, e quando nós formos aceito, então agora este callback, né, passará a ser verdadeiro novamente, né? Setando assim a variável Event Groups novamente, ok? Então, se nós chegarmos até esse ponto do nosso programa, significa que definitivamente nós estamos online, né? Significa que nós estamos aptos, a partir de agora, a criar aqui a nossa task. Então, eu criei aqui uma task, né? Lembrando que eu estou usando aqui a sintaxe do próprio sistema operacional, que é o FreeRTOS, né? É uma task chamada Socket Server. Nesse caso, ela tem 10K de prioridade 2, ok? E como as tasks fazem o uso de alocação dinâmica de memória por causa desta API, ou seja, faz o uso de malloc, então nós temos que checar para verificar se houve, né, alguma falha, né, alguma falha de alocação durante a execução do programa, né? Provavelmente não vai acontecer, né, mas entenda-se que é bom avaliar, né, principalmente se você estiver trabalhando com algumas partições da sua memória flash, né? Ó, em seguida, estamos aqui com a nossa task, né? Eu crio o socket, nesse caso é um socket de recebimento de bytes contínuo, né? Nesse caso um socket TCP, ok? Em seguida, nós temos que checar para verificar se esse socket definitivamente ele é válido ou não, ou seja, se ele é maior do que 0, né? Porque normalmente essas operações faz o uso de alocação dinâmica e memória, no qual vão ser reservados buffers, né, para se tratar com esse tipo de socket, ok? É por esse motivo que você não pode deixar depois de desalocar, né? Aqui é passado um ID, que é um número inteiro, mas esse ID basicamente é o ID do socket, né? Ou seja, é o socket, né? O socket nada mais é do que um número, tá bom? Em seguida, eu preciso fazer aqui o binding. O que é bind? Bind é onde você associa o próprio endereço do dispositivo. Então, ele vai pegar o seu próprio endereço do dispositivo com uma porta, né? Nesse caso, a porta que eu escolhi é essa daqui, ó, 9765. Ok? Então, ele vai fazer o bind. Ele vai fazer essa associação desse número de porta com o seu próprio endereço IP, porque ele vai abrir uma porta. Lembrando que ele é cliente da rede, mas estando na rede, ele abre uma porta. Novamente, precisamos checar o erro, né? Em seguida, nós fazemos aqui uma configuração inicial definindo a quantidade de clientes máxima, né, que nós vamos permitir, porque esse cara vai atuar como um servidor, né? Fazemos as configurações iniciais aqui para poder fazer o accept. O accept é uma função da LWIP, né? Padrão, acho que accept, se não me engano, acho que é padrão POSIX, né? Assim como o send. E nesse caso específico, ele é um código bloqueante.
né? Nós podemos, por exemplo, criar uma condição de timeout, mas para isso eu preciso especificar isso na LWIP, né? Preciso fazer uma configuração antes da LWIP. Normalmente quem é servidor, ele aguarda a conexão de um cliente, não é? Então é isso que foi feito aqui, ó. Eu fico aguardando a conexão de um cliente. Então quando um cliente ele se conectar a esse servidor, essa função ela traz um retorno. E esse retorno é o socket. É o socket, aquele, né? Essa palavra socket, a ideia dele é você fazer essa junção, né? Cliente-servidor, por meio de um número. É um número que identifica esse link, esse pipeline, ok? Mas essa função é bloqueante. Então nesse momento, o que vai acontecer? O scalar do FreeRTOS, obviamente vai... essa task vai ser colocada no estado de bloqueio, porque ela vai ficar aguardando um evento, e esse evento é a conexão do cliente, e o scalar vai fazer o chaveamento de uma nova task, né? Se por acaso não existir nenhuma outra task, ele vai pegar a task idle, que é isso que o sistema operacional ele faz. Em seguida, temos que verificar se esse socket é válido. Por quê? Porque aqui funciona da seguinte forma. Se por acaso esse scient ele for -1, é porque houve erro. Se ele for igual a 0 ou maior do que 0, normalmente maior do que 0 para ser um número válido, né? Ele significa que a conexão ela foi recebida, foi aceita com sucesso, ok? Então nesse caso, ó, o que eu faço? Ó, eu crio uma task para poder gerenciar esse cliente. Então em tempo de execução eu crio uma task. Nesse momento eu crio essa task chamada task sockets. Eu defini essa task com 10k, tudo bem? Eu ainda fui... Lembrando que isso aqui vai fazer o uso do heap, tudo bem? Não é o heap da própria task, né? É o heap livre que nós temos, porque eu vou alocar agora uma outra task em questão. Mas eu passo como parâmetro o socket, né? Então quando essa task ela passar a ser executada, ela vai receber aqui, ela vai passar como parâmetro o próprio socket. Talvez a pergunta que você esteja pensando é por que foi feito dessa forma? Porque você precisa entender que a função accept é ela que permite com que você possa receber novamente outros clientes. Se você deixar de executar essa função accept, os demais clientes que tiverem interesse em estabelecer a conexão com o servidor não vão ser aceitos, né? Porque o servidor não está fazendo o listening, tudo bem? Eles não estão ouvindo a porta. Isso não é uma coisa muito interessante, ok? Então por esse motivo, o bom é você criar uma task para delegar a responsabilidade de leitura e de escrita para cada cliente. Só que esse código ele tem um problema. O problema desse código é porque se nós temos muitos clientes, uma quantidade de clientes significativa, né, aceitando aqui a conexão, é perigoso nós demandar memória demais do nosso controlador, tudo bem? A ponto de dar um crash no seu programa, né? Porque você tem que entender que o problema de você ter uma única memória para toda a aplicação é porque se por acaso não existir mais memória, você acaba prejudicando as demais operações, né, do programa. Tudo bem? Mesmo que cada task tenha seu próprio setor de memória, mas não é uma coisa muito interessante você trabalhar sem memória, porque isso vai dar falha de alocação dinâmica em memória. Você está precisando de memória, o buffer vai fazer uma requisição via malloc e retorna null, né? Aí bagunça as coisas, né? Tudo bem? Então tem que saber usar isso aqui com cautela, ok? A partir do momento que nós criamos essa task, agora nós temos total independência, porque agora nós podemos muito bem se comunicar entre cliente e servidor. Então tá aqui, ó, task socket é a task que acabou de ser criada. Aqui, ó, nesse socket handle eu tenho o ID, né, da task em questão. Eu tenho que fazer um casting, porque todos os parâmetros de task do FreeRTOS é do tipo void pointer, um ponteiro genérico, né? Então você tem que definir o que diacho de ponteiro é esse cara aí, né? Então nós fazemos aqui um casting para isso. Aqui eu fui simpático, porque eu coloquei um buffer de 64 bytes apenas. Tudo bem? Tudo vai depender agora do tamanho da mensagem no qual você deseja receber. Em seguida, está aqui a função receive. A função receive também segue o padrão POSIX da LWIP, né? Onde nós vamos receber um conteúdo. Esse conteúdo vai ser armazenado nesse buffer. Precisamos passar aqui o tamanho do buffer, aonde
né, nós podemos informar por meio desse campo algumas espécies de flags, né? Esses flags têm a ver com essa configuração dessa função receive da LWIP. Não vem aqui ao caso a utilização desse parâmetro, mas entenda-se que a forma mais comum de se utilizar é atribuindo o valor 0 para esse cara aqui, ok? Essa função receive é uma função bloqueante. Então, ou seja, quando ela entrar aqui, ela vai estar no estado de bloqueio. Como eu comentei, nós podemos também definir o timeout para esse receive, né? Nós podemos definir um timeout, não tem nada a ver com esse flag. O timeout você define por meio de APIs, ok? Então, o que significa? Significa que eu posso, por exemplo, determinar que eu vou ficar no estado de wait, ou seja, vou ficar aguardando aqui até eu receber, por exemplo, até 5 segundos, por exemplo. Você pode determinar assim por tempo, né? Ou você faz uma configuração diferente dessa função receive, que nesse caso não, tem que ser por timeout, né? Nesse caso aqui é 100% bloqueante, tá? Então, ou seja, ele vai chegar e vai parar. Então tem que mandar alguma informação para o dispositivo poder responder, ok? Assim que ele responder, esse conteúdo vai estar armazenado dentro desse buffer. Só que até então, para que a gente possa descobrir quantos bytes definitivamente foi armazenados dentro do buffer, porque a única coisa que nós temos aqui é um endereço, né? É por meio desse retorno. Esse sizeRead armazena a quantidade de bytes que foram armazenados dentro do buffer, ok? Porém, se essa variável chamada sizeRead ela for -1, ou seja, menor do que 0, é porque houve um erro. Normalmente é erro por falta de memória, por algum processo de alguma coisa estranha aconteceu nessa interface. Vamos supor, o dispositivo está conectado e bruscamente aconteceu uma desconexão, né? Então ele pode retornar -1. Se por acaso nessa variável for atribuído o valor 0, ou seja, seria 0 bytes, isso significa que o cliente em questão ele se desconectou do servidor. Quando o cliente se desconecta do servidor ou intencionalmente por meio de uma outra task, o servidor desconecta aquele cliente, né, essa função receive ela retorna 0. Então significa que propositalmente ou o servidor ou o cliente encerrou a conexão. Lembrando que esse client socket é o handle da conexão, né? Agora, se não é um valor menor do que 0, né? Se não é 0, então é data. Então, a partir desse momento, nós sabemos que o conteúdo é data. Então, o que eu faço? Né? Nesse caso, nós temos aqui o buffer, que tem o conteúdo armazenado. E sizeRead é a quantidade de bytes que veio nesse frame, né, recebido. Essa forma de se trabalhar com a LWIP, ela só funciona, turma, se você tiver pacotes com poucos bytes. Tudo bem? Quando eu falo poucos, talvez na ordem de 40, 50 bytes. Não é? Porque se você tiver muitos bytes, você vai ter que criar aqui uma espécie de um loop. Porque as informações na rede TCP, elas são enviadas fragmentadas. Tudo bem? Por mais que você queira enviar um pacotão lá de 1000 bytes, 2, 3, 4, 5 mil bytes, apesar que na rede TCP 5 mil bytes não é nada. Lembre-se que um GIF tem 1 kilobyte, né? Mas essas informações elas são recebidas de forma fragmentada. Então é perigoso você retornar aqui uma informação, mas essa informação não é o frame completo, porque ele ainda não chegou. E você tem que entender, a rede TCP ela faz isso, depois ela vai montando esses pacotes para você, né? Na ordem. Então uma das saídas que nós temos é você criar uma variável, né, no qual você vai somando o index junto com o buffer e obviamente o tamanho do buffer você precisa subtrair, né? Então conforme você vai recebendo a informação, né, você vai fazendo essa diferença, tudo bem? Normalmente a gente acaba fazendo colocando esse cara aqui dentro de um loop, tudo bem? Dentro de um loop. Mas assim vai funcionar muito bem, principalmente para essas aplicações mais IoT, no qual nós não demandamos muitos bytes num único pacote, tá bom? Mas entenda-se que existe essa dificuldade, tá bom? Então, tá aqui a quantidade de bytes recebida, tá aqui o buffer, né? Esse buffer não é uma string. Lembre-se sempre disso, não é uma string, a não ser que você queira enviar o 0 no final,
né? Mas nós não temos uma string, o que nós temos é um array de byte. Então, aqui nesse caso, a única coisa que eu fiz para não dar zebra é tentar forçar o nulo aqui, né? Ó, no final desse buffer, tudo bem? Por quê? Porque eu vou utilizar funções do tipo sprintf, printf, né? Apesar que você pode formatar os seus dados, como eu estou mostrando aqui, né? Utilizando esses coringas, né? Ó, esses coringas que você está visualizando aí, que é o ponto asterisco S, né? Então aqui a gente imprime o conteúdo recebido e eu transmito agora um pacote de volta né, agora do servidor para o cliente. Nesse caso, toda a informação recebida no servidor vai ser apresentada na saída do teu console e nós fazemos agora o envio do pacote, né, com uma espécie de confirmação, mas na verdade aqui é uma enumeração do pacote recebido que eu vou enviar agora para o cliente. E nesse caso eu simplesmente pego uma variável estática contadora, no qual vai ser incrementada, converto o seu valor aqui para string, formatando aqui essa string em questão, e em seguida usa a função send. Send é padrão POSIX aqui, da LWIP. Nesse caso envia este buffer, que é desse tamanho, ou seja, isso aqui é uma string, né? Para este cliente em questão, ok? E uma vez feito essa recepção e a transmissão dos dados, né, vai encerrar a comunicação entre cliente e servidor. Como que vai ser encerrado? Em algum momento, o cliente ou o servidor vão se desconectar, né? Quando desconectar, vai ser executado aqui o break vai sair do for, né? Saindo do for, nós temos que encerrar aqui o socket e, obviamente, deletar essa task, porque ela foi criada para poder negociar unicamente com esse cliente, ok? Então, agora nós podemos compilar esse programa. Então, eu vou compilar e vou gravar aqui em uma dessas duas placas que estão aqui ao lado. Eu só preciso certificar qual que é a placa, né? Eu já deixei previamente esse programa compilado, mas como eu fiz algumas modificações, umas pequenas modificações aqui, ó, no próprio gravação do vídeo, ele teve que recompilar alguns desses arquivos, ok? Mas em seguida, ó, já está chamando aqui o arquivo de gravação, ó. Eu vou pressionar aqui a tecla de boot. Pronto, iniciou agora o processo de gravação e agora eu vou fazer a simulação. Ok? Então, para essa rede, ele vai abrir essa porta que é chamada 9765. E nesse caso, ó, eu estou com o endereço IP fixo. Se eu estou com o endereço IP fixo, então ele está associando a esse endereço, né? Eu vou abrir aqui o meu prompt. Eu vou primeiro fazer aqui um ipconfig, ó. Está na mesma classe aqui da minha rede, desse meu computador, ok? Então, eu já posso fazer alguma simulação. Para fazer essa simulação, eu gosto de utilizar um software que é chamado de Realterm. Um software... Ele é feio pra caramba, mas funciona bem, né? Aqui a gente pode fazer assim, ó. Você clica nessa abinha chamada port e escreve lá, ó, 192.168.0.222.2.9765, porque esse daqui é o endereço IP desse dispositivo e aqui é a porta dele, né? É a porta que foi aberta, que está definida aqui via menu config, ó. Ok? Então, como os endereços IP são fixos, então a princípio seria... Eu vou estabelecer aqui a conexão, ó. Eu estou conectado agora ao meu dispositivo. Vou deixar aqui a caixinha de log aí ao lado, né? E agora nós podemos fazer aqui um envio. Vamos clicar aqui na opção Send e enviar aqui uma mensagem qualquer, por exemplo, uma mensagem chamada teste. Olha lá que legal. Recebi teste, né? Quando eu clico aqui, ó. E ele vai mostrando aqui para mim agora, como retorno, a enumeração dos pacotes, né? Ó. Então, tá aqui a string na qual eu estou fazendo a transmissão e aqui passa a ser o retorno. Então, eu mostrei agora para vocês, né, do início ao fim, toda essa configuração inicial de um programa que faz o uso do SDK IDF,
né, programando de forma nativa, uma conexão via socket server, lembrando que ele é servidor da rede, mas ele é um cliente da rede, da sua rede Wi-Fi. Estando na rede, ele vai abrir a porta, tudo bem? E o interessante dessa aplicação é porque nós podemos fazer algo assim, ó, né? Ó, nós podemos, por exemplo, abrir mais do que uma única instância, né? Então eu vou copiar aqui só os... Para não ficar digitando novamente, eu posso copiar aqui, ó. Abrir agora mais uma instância e vou fazer agora o envio, uma mensagem de hello, por exemplo, ó, né? Olha lá que interessante, ó. A variável contadora continua sendo a mesma, né? Porque ela não tá... Ela é uma variável estática que eu definida lá, né? E olha lá que interessante, ó. Opa, aqui eu acabei clicando aqui, ó, né? Nós conseguimos, né? Olha lá que interessante. Ok? Então é isso, turma. A gente consegue estabelecer a comunicação de 2 ou mais clientes de forma simultânea aí no servidor, tá bom? Não esqueça dos nossos cursos da Microgênios, né? Formação Internet das Coisas. Vem aprender a fazer bons projetos, vem aprender a melhorar aí o seu know-how aí de programação, linguagem C. Nós temos cursos bem interessantes para que você possa assim aprender de verdade como programar esses dispositivos, ok? Um grande abraço a todos, fica com Deus, tchau, tchau.